Santo Expedito, liberta-me das dívidas e abençoa minha vida financeira. Oração de prosperidade. Hoje eu quero te acolher com uma palavra de esperança e fé. Você não chegou até este vídeo por acaso. Deus tem um propósito em cada detalhe, e o fato de você estar aqui agora significa que o céu quer te alcançar de uma maneira especial. Hoje nós vamos orar com Santo Expedito, o santo das causas urgentes, aquele que foi conhecido por sua coragem, sua fé inabalável e por agir com rapidez quando o povo de Deus clama por ajuda. Ele não é apenas um intercessor, é um símbolo de prontidão espiritual, alguém que nos ensina a não adiar a fé, a não postergar as decisões que o coração já sabe que precisam ser tomadas. E talvez, neste momento, o que você mais precisa é de um socorro urgente na área financeira. Talvez as dívidas estejam sufocando sua paz, as contas acumulando, as oportunidades escapando, e o peso da preocupação tenha se tornado uma presença constante dentro da sua casa. Eu sei o quanto é difícil dormir com o coração apertado, sem saber como vai pagar o que deve ou como sustentar o que construiu com tanto esforço. Mas hoje o Espírito Santo vai agir através desta oração. Hoje nós vamos clamar a Deus, por intercessão de Santo Expedito, para romper todo bloqueio financeiro e trazer restauração completa à sua vida material, emocional e espiritual. Deus não quer ver seus filhos aprisionados pela falta. A palavra diz em Filipenses 4:19, "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus." Isso significa que não é o dinheiro que comanda a sua vida, mas o Senhor que comanda o dinheiro. E quando ele entra na história, a escassez se transforma em abundância, o desespero se transforma em direção, e o que era dívida se torna testemunho. O inimigo tenta usar as dificuldades financeiras para roubar a fé, dividir famílias e destruir sonhos. Mas Deus transforma até as crises em milagres disfarçados, porque é quando chegamos ao limite que a mão dele se manifesta com poder. E é isso que vai acontecer hoje. O Espírito Santo vai soprar vida sobre suas finanças, sobre seus projetos e sobre a sua casa. Nesta oração, você não vai apenas pedir dinheiro, você vai buscar libertação espiritual. Porque muitas vezes a verdadeira prisão financeira não está nas contas, mas nas correntes invisíveis do medo, da culpa, da má administração ou até de influências espirituais que bloqueiam o fluxo da prosperidade divina. Por isso, vamos orar com consciência, fé e entrega total. Vamos deixar que Santo Expedito interceda diante de Deus, pedindo pressa, ação, resposta, porque ele é conhecido justamente por isso, por não demorar em atender os que pedem com fé. Então eu te peço agora, respire fundo, feche os olhos por um instante, tire de perto tudo o que possa te distrair e permita que a presença do Espírito Santo encha o ambiente onde você está. Deixe que esta oração se torne um encontro entre você, Deus e Santo Expedito. Não há oração feita com sinceridade que fique sem resposta. Mesmo quando não vemos, Deus está movendo os bastidores da sua vida, rearrumando o que parecia perdido, abrindo caminhos que você nem imaginava que existiam. E é exatamente isso que vai começar a acontecer a partir desta oração. Hoje, você vai entregar o controle das suas finanças ao Espírito Santo e vai declarar, com toda a autoridade espiritual: Santo Expedito, liberta-me das dívidas e abençoa minha vida financeira. Prepare-se. Este é um momento de cura financeira, emocional e espiritual. O que o inimigo tentou travar, Deus vai destravar. O que parecia impossível será o ponto de partida para o novo tempo de prosperidade que o Senhor preparou para você. Agora, com o coração aberto e a fé acesa, vamos orar juntos. Porque quando 2 ou mais se unem em nome de Jesus,
milagres acontecem. Vamos rezar. Santo Expedito, servo fiel de Deus e intercessor das causas urgentes, neste momento eu me coloco em tua presença e diante do trono do Altíssimo. Trago até ti o peso das minhas preocupações, o cansaço da luta diária, as contas que se acumulam, o medo do amanhã e a dor de ver meus esforços parecendo em vão. Tu que foste homem de coragem e fé e que não adiaste a voz de Deus, olha agora para a minha vida financeira, Santo Expedito, e leva até o céu o clamor que brota da minha alma. Senhor Jesus, eu te apresento tudo o que sou e tudo o que tenho. Tu sabes o quanto lutei para sustentar minha casa, o quanto me esforço para dar o melhor aos meus filhos, o quanto me doeu ver portas se fechando, negócios não se concretizando, oportunidades escapando por entre os dedos. Mas hoje, Senhor, eu decido descansar em Ti. Decido entregar nas Tuas mãos a minha vida financeira, porque reconheço que sem o Teu sopro nada prospera, mas com a Tua bênção tudo floresce. Santo Expedito, guerreiro da fé, intercede junto a Deus por mim. Entra com urgência na área financeira da minha vida. Se há dívidas que me oprimem, contratos travados, rendas insuficientes ou caminhos bloqueados pela inveja, pela injustiça ou pelo medo, toca agora cada um desses pontos com o poder da tua intercessão. Tu que és conhecido por agir com rapidez, apressa-te também em me socorrer. Clama junto ao Senhor Jesus para que toda maldição financeira seja desfeita, toda escassez transformada em abundância e todo desespero em fé inabalável. Espírito Santo, ilumina meus pensamentos. Mostra-me onde tenho errado, onde tenho desperdiçado o que recebo, onde tenho tomado decisões movido pela ansiedade e não pela sabedoria. Dá-me discernimento para compreender que prosperidade não é apenas ter dinheiro, mas viver em paz, ter equilíbrio, generosidade e propósito. Transforma o modo como eu enxergo o dinheiro, que ele não seja senhor da minha vida, mas servo do bem. Santo Expedito, quebra toda a corrente invisível que me prende à escassez. Se existem palavras lançadas contra mim, se alguém desejou o meu fracasso, se existem pactos espirituais, invejas ou energias negativas me impedindo de prosperar, que tudo isso seja agora quebrado em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, acende a luz da prosperidade espiritual dentro de mim. Liberta-me do medo de crescer, do medo de fracassar, do medo de não ser digno da abundância. Eu declaro que sou filho do Rei, herdeiro de promessas e merecedor da prosperidade que vem do céu. Senhor, visita agora o trabalho das minhas mãos. Abençoa o meu emprego, o meu negócio, o meu ofício e cada talento que o Senhor colocou em mim. Multiplica a criatividade, a coragem e a sabedoria. Abre os meus olhos para enxergar oportunidades que antes eu não percebia. Coloca no meu caminho pessoas corretas, relacionamentos profissionais abençoados e portas que me levem à realização. Que tudo o que eu fizer seja guiado pelo Espírito Santo e envolvido pela tua presença. Santo Expedito, protege-me das armadilhas da pressa, da tentação de buscar atalhos e soluções fáceis. Que eu nunca troque a fidelidade por um ganho rápido, nem perca a paz por causa de decisões precipitadas. Dá-me paciência para plantar, fé para esperar e sabedoria para colher. Ensina-me o valor do tempo e o poder da constância. Espírito Santo, passa agora pela minha casa. Vai aos cantos onde a preocupação mora, aos ambientes onde o medo domina. Purifica este lar de toda energia de escassez, de toda lembrança de fracasso, de toda voz que diz, você não vai conseguir. Tua voz, Senhor, é mais forte que todas as vozes contrárias. E a tua voz me diz que eu sou capaz, que eu sou abençoado, e que há um plano de prosperidade reservado para mim. Santo Expedito, liberta-me também das dívidas emocionais. Quantas vezes gastei tentando preencher vazios da alma,
comprando o que não precisava, tentando suprir carências com consumo. Hoje, eu entrego a Ti o meu coração, para que o Espírito Santo cure o que o dinheiro jamais poderia curar. Liberta-me da culpa, da vergonha e da sensação de derrota. Faz-me entender que cada queda financeira foi uma lição, não uma sentença. Que cada dificuldade me ensinou a valorizar o que realmente importa. Senhor Jesus, toca na raiz da minha história financeira. Se existem maldições hereditárias, padrões de pobreza repetidos em minha família, crenças limitantes ou pactos antigos que me afastam da prosperidade, rompe tudo agora com o poder do Teu sangue. Eu renuncio a toda palavra de escassez que ouvi e repeti. Eu cancelo toda semente de miséria plantada em minha mente e declaro que, a partir de hoje, vivo sob o governo do céu, onde há abundância, sabedoria e plenitude. Espírito Santo, renova minha mente para lidar com o dinheiro de forma espiritual. Que eu veja o dinheiro como instrumento de paz, como meio de realizar o bem e de abençoar vidas. Que eu aprenda a ser generoso, porque a generosidade é a chave que destrava o fluxo da prosperidade. Ensina-me a dar com amor, a compartilhar com fé, a ajudar com alegria. E faz com que, ao abençoar os outros, eu me torne canal de multiplicação divina. Santo Expedito, abençoa meus projetos. Abençoa meus planos, minhas ideias e todos os caminhos que o Senhor deseja que eu trilhe. Coloca Teu selo sobre o que é de Deus e fecha as portas do que não vem de Ti. Livra-me das associações erradas, das propostas enganosas, das alianças que roubam a paz. Que cada decisão financeira que eu tomar seja confirmada pela voz do Espírito Santo. E que eu tenha a coragem de dizer não ao que brilha, mas não vem de Deus. Senhor, abençoa também quem me deve e quem eu devo. Toca nesses laços com Tua sabedoria. Que haja solução, compreensão e misericórdia. Que nenhuma dívida se torne motivo de divisão, ódio ou ressentimento. Que tudo se resolva de forma justa e pacífica, e que, ao final, eu possa testemunhar que o Senhor foi fiel e me deu vitória. Espírito Santo, dá-me paz mesmo enquanto espero. Ensina-me a confiar no tempo de Deus, porque muitas vezes o milagre não está apenas em receber, mas em aprender a descansar. Tira de mim a ansiedade que me faz duvidar. Coloca serenidade onde há pressa, fé onde há medo e esperança onde há desespero. Santo Expedito, que nesta oração a minha fé seja despertada. Mesmo que as contas estejam acumuladas, mesmo que o salário pareça insuficiente, eu escolho acreditar que Deus tem uma saída e que esta saída já está sendo construída nos bastidores. Creio que o céu está se movendo, que as respostas estão a caminho e que cada lágrima que derramei se tornará testemunho de vitória. Senhor, se houver bloqueios espirituais nas minhas finanças, retira agora tudo o que impede o fluir da Tua provisão. Se existem laços invisíveis de inveja, olho gordo, pragas ou julgamentos, que tudo seja dissolvido na Tua luz. Se alguém me amaldiçoou em silêncio, se palavras contrárias foram ditas contra minha prosperidade, que essas palavras sejam anuladas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o único decreto sobre minha vida é o da bênção. Espírito Santo, abençoa o fruto do meu trabalho. Aumenta minha capacidade de aprender, de crescer, de multiplicar. Toca meus dons e talentos para que eu seja usado como instrumento de prosperidade para muitos. Que o que eu fizer com as minhas mãos seja abençoado. Que o dinheiro que eu ganhar seja limpo, justo e abençoado. E que o que entrar em minha casa nunca falte, porque vem de Ti. Santo Expedito, intercede por mim quando o cansaço for grande. Quando a fé enfraquecer e a vontade de desistir aparecer, coloca em meu coração a lembrança de que os maiores milagres acontecem quando a gente não desiste. Que eu persevere na oração,
mesmo quando parecer tarde demais. Que eu continue crendo, mesmo quando os números não fecharem. Porque sei que um toque de Deus é capaz de mudar o impossível em um instante. Senhor Jesus, derrama sobre mim o espírito da provisão, que onde havia falta, agora haja fartura, que onde havia peso, agora haja leveza, que onde havia desespero, agora haja descanso. Abençoa minha mente, minhas mãos e meus caminhos. Coloca ordem no que estava bagunçado, equilíbrio no que estava desproporcional e abundância no que estava escasso. Espírito Santo, visita os sonhos que ficaram esquecidos por medo da falta. Ressuscita os projetos que pareciam perdidos. Reacende o fogo da criatividade e a coragem de recomeçar. Mostra-me novas fontes de renda, novas oportunidades, novos caminhos. Conduz-me pela rota da prosperidade com segurança e sabedoria, e que em tudo o teu nome seja exaltado. Santo Expedito, protege-me dos enganos do inimigo. Afasta de mim as armadilhas financeiras, as tentações da ganância e as ilusões do lucro fácil. Dá-me discernimento para reconhecer quando algo não vem de Deus e força para me afastar daquilo que pode me afastar da paz. Que eu jamais troque a comunhão com o Espírito Santo por ganhos temporários. Prefiro viver com pouco em paz do que muito em perturbação. Senhor, eu te consagro agora cada centavo, cada conta, cada dívida e cada plano futuro. Tudo o que tenho e tudo o que espero alcançar está nas tuas mãos. Eu sei que não preciso ver para crer, porque o teu agir é muitas vezes invisível, mas sempre real. E quando o milagre se manifestar, eu saberei que foi tua graça, não o meu esforço. Santo Expedito, agradeço por ouvir esta oração. Agradeço por tua prontidão e tua intercessão diante do Senhor. E agradeço também por tudo o que ainda vai acontecer, porque eu sei que as portas que o inimigo fechou serão abertas, as dívidas serão resolvidas e a prosperidade retornará ao meu lar. Espírito Santo, sela esta oração com teu fogo purificador. Marca minha vida com a tua presença. Transforma o meu lar em um território de prosperidade e testemunhos. Que cada pessoa que entrar na minha casa sinta paz, alegria e abundância. E que tudo o que for realizado sob este teto seja guiado pela tua luz. Hoje eu declaro, com fé e convicção, sou livre das dívidas, abençoado nas finanças, curado no coração e renovado na fé. A partir deste momento, minha vida financeira está sob a cobertura divina. E o Espírito Santo governa meus ganhos, minhas decisões e meus sonhos. Santo Expedito, liberta-me das dívidas e abençoa a minha vida financeira. Que a pressa do teu socorro alcance cada área da minha vida e que a providência divina chegue antes do desespero. Transforma minha escassez em abundância, meu medo em coragem, meu pranto em cântico e minha dívida em testemunho. Eu creio, Senhor. Creio que estás agindo agora. Creio que o milagre financeiro começou. Creio que o impossível está se tornando possível. E creio que nada será como antes, porque Santo Expedito intercedeu e o Espírito Santo entrou na minha história para nunca mais sair. Amém. Santo Expedito, o santo das causas urgentes e da fé inabalável. Poucos conhecem a verdadeira história de Santo Expedito, mas sua vida é um testemunho vivo de coragem, conversão e fé inabalável diante do impossível. Expedito viveu no século IV, em tempos em que o Império Romano era dominado por perseguições contra os cristãos. Ele era um soldado de alta patente, comandante de uma legião romana conhecida como Legião Fulminante, responsável pela defesa de regiões da Ásia Menor. Forte, disciplinado e admirado por seus homens, Expedito era um guerreiro respeitado. Mas sua alma vivia em guerra silenciosa. Apesar do poder e da autoridade que possuía, algo dentro dele o inquietava.
Entre as batalhas, as vitórias e as celebrações do exército, Expedito sentia um vazio que nada podia preencher. Ele conhecia a força das armas, mas não conhecia a força da fé. E foi exatamente no auge de sua carreira militar que o Espírito Santo começou a agir. Certa noite, após mais uma vitória em combate, Expedito recebeu uma visita misteriosa, uma revelação que mudaria o rumo de sua vida. Enquanto refletia sobre as injustiças e as mortes que presenciava, uma presença espiritual se aproximou. Era como se a própria voz de Cristo ecoasse dentro de sua mente, chamando-o para uma nova missão. Expedito, o tempo é agora. Não adies a tua conversão. No mesmo instante, o inimigo também tentou interferir. A tradição conta que um corvo apareceu em seu caminho, grasnando repetidas vezes a palavra cras, que em latim significa amanhã. Era o símbolo da tentação, o convite para adiar a decisão de seguir a Deus. Mas Expedito, com firmeza e autoridade, pisou sobre o corvo e respondeu em voz alta: Hode, que quer dizer hoje, e foi nesse hoje que nasceu o santo das causas urgentes. A partir daquele momento, Expedito abandonou os ídolos, renunciou à glória militar e entregou sua vida completamente a Cristo. Ele compreendeu que o maior combate de todos não era travado com espadas, mas com o coração. Sua batalha passou a ser contra o medo, a dúvida e a procrastinação espiritual. Mesmo diante das ameaças do Império Romano, ele se recusou a negar a fé cristã. Continuou pregando a verdade, ajudando os necessitados e defendendo os que sofriam perseguição. Seu nome começou a se espalhar entre os fiéis como o de um homem rápido em socorrer e firme em crer. Mas essa fé custou caro. Expedito foi preso e torturado por se recusar a renunciar a Cristo. Mesmo diante da morte iminente, ele manteve a serenidade e proclamou: Eu sou soldado de Cristo, e por ele lutarei até o fim. Foi martirizado em 19 de abril do ano 303, e sua coragem se tornou símbolo da fé imediata, sem adiamentos. O corvo que representava a hesitação foi derrotado para sempre, e o grito Hode ecoa até hoje como um chamado para quem precisa agir com fé agora, e não depois. Com o passar dos séculos, Santo Expedito se tornou o intercessor das causas urgentes, das dívidas que parecem impagáveis, dos processos que não andam, das respostas que nunca chegam, das decisões difíceis que não podem mais esperar. Ele é lembrado como o santo que leva o pedido ao céu com rapidez e entrega a resposta com precisão. Por isso, quando alguém ora a Santo Expedito com fé verdadeira, não está apenas pedindo ajuda, está declarando confiança no tempo perfeito de Deus. Expedito não é um santo da pressa, mas da ação espiritual imediata, porque ele nos ensina que fé adiada é bênção perdida. Muitos testemunhos ao redor do mundo confirmam sua poderosa intercessão. Famílias que encontraram solução para suas dívidas, pessoas que conseguiram empregos inesperados, processos travados que, de repente, foram resolvidos. Tudo isso porque alguém ousou crer e dizer como Santo Expedito, hoje. A imagem do santo o retrata com uma cruz na mão direita, onde está escrita a palavra Hode, e com o corvo sob seus pés, representando a vitória sobre a dúvida e o adiamento. Essa simbologia é profunda. Ela nos lembra que o tempo de mudar, de perdoar, de acreditar, de prosperar, é agora. Santo Expedito não promete riqueza imediata, mas promete interceder para que as portas certas se abram no tempo certo, para que a pressa se transforme em propósito e para que cada necessidade encontre o socorro divino. Por isso, ao invocar Santo Expedito nas orações financeiras, você está pedindo mais do que ajuda material. Está pedindo discernimento, coragem e fé para agir. Porque Deus não abençoa o medo, Ele abençoa o movimento.
E assim como o Expedito deu seu sim sem hesitar, hoje você também está sendo chamado a fazer o mesmo, a confiar, a agir, a declarar com autoridade: o tempo da minha vitória é agora. E quando o milagre acontecer, e ele vai acontecer, lembre-se deste santo guerreiro que enfrentou o império das trevas com a luz da fé e venceu, porque acreditou sem adiar o chamado de Deus. Santo Expedito, exemplo de coragem e fé imediata, ensina-nos a agir com confiança e a acreditar no poder de Deus, hoje e sempre. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está mais leve agora, se algo dentro de você parece ter se silenciado, saiba que o Espírito Santo acabou de passar pela sua casa. Ele ouviu cada palavra, cada suspiro, cada lágrima escondida. O que você viveu nesta oração não é apenas um momento espiritual, é o início de um novo ciclo na sua vida. Enquanto você orava, os céus se moveram. Portas começaram a se abrir em lugares que pareciam trancados. Situações que estavam estagnadas começaram a se realinhar no mundo espiritual. Porque quando o nome de Deus é invocado com fé e Santo Expedito intercede, nada permanece como estava. Santo Expedito é conhecido como o Santo da Urgência, mas, acima de tudo, é o Santo da Confiança Inabalável. Ele não duvidou. Ele não hesitou, ele creu. E hoje você também deu esse passo de fé. Você acreditou mesmo sem ver. E é exatamente esse tipo de fé que move o coração de Deus. Talvez você não veja imediatamente o milagre, mas ele já está a caminho. Deus trabalha nos bastidores, reorganiza o invisível, muda os corações e abre caminhos no deserto. O que parecia impossível aos seus olhos será testemunho nos seus lábios. Agora, respire fundo, sinta o ar entrar e sair. Essa respiração é o sinal de que a vida está voltando, que o desespero cedeu lugar à confiança, que a angústia deu espaço à esperança. Você está sendo restaurado por dentro, e o reflexo disso logo aparecerá por fora. O Espírito Santo está acalmando as tempestades dentro de você, porque antes de mudar o cenário, Deus muda o coração. E é isso que Ele fez nesta oração. Ele te tirou do medo e te colocou no centro da fé. Agora, o terreno está pronto para o milagre florescer. Você pode até não perceber, mas esta oração plantou sementes espirituais de prosperidade. E assim, como uma semente precisa de tempo, de luz e de paciência, as respostas também têm o seu tempo certo de germinar. Mas uma vez que Deus planta, ninguém pode arrancar. Por isso, não volte atrás na fé. Permaneça firme, mesmo quando as circunstâncias tentarem te assustar. O que Deus começou nesta oração, Ele vai terminar. O que Santo Expedito levou diante do trono, Ele vai cumprir. O que o inimigo tentou roubar será restituído em dobro. E quando o dinheiro começar a fluir, quando as portas se abrirem, não se esqueça deste momento. Lembre-se de que foi aqui, em meio à luta, que você escolheu acreditar em vez de temer. E essa decisão, essa fé, será o fundamento da sua nova fase. Deus vai te surpreender, e não será com pouco. Será com medida transbordante. Porque Ele é um Pai que gosta de multiplicar o que é pequeno para mostrar que a bênção vem dEle e não das circunstâncias. E quando o milagre financeiro chegar, e ele vai chegar, não se acomode, não guarde apenas para si. Use o que Deus te der para abençoar outras vidas. Doe, ajude, compartilhe. Cada vez que você semeia, o céu devolve multiplicado, porque prosperidade é movimento, não acúmulo. E aquele que reparte o pão jamais terá falta. Meu irmão, minha irmã, Santo Expedito está diante de Deus neste exato momento, intercedendo pelo cumprimento daquilo que foi declarado nesta oração. E o Espírito Santo está selando o teu nome com promessas de restauração. Você está saindo da escassez espiritual, emocional e financeira. As correntes foram quebradas e agora a liberdade. Agora, com fé, declare:
Eu recebo a libertação financeira. Eu recebo a prosperidade que vem de Deus. Eu recebo o novo tempo sobre a minha vida. Essas palavras não são apenas frases, elas são decretos espirituais. Quando você fala, o mundo espiritual responde. E o que é declarado na presença do Espírito Santo se torna lei no céu. Talvez você ainda sinta medo, talvez olhe ao redor e não veja mudança imediata. Mas entenda, a fé não é esperar ver para crer, é crer até ver. E o que você declarou em oração vai começar a tomar forma. Nos próximos dias, você notará sinais pequenos, sutis, mas poderosos. Um descanso no coração, uma paz no ambiente, uma oportunidade inesperada, alguém que te procura com uma solução ou um erro antigo que, de repente, se desfaz sozinho. Esses são os rastros do milagre caminhando na sua direção. E quando acontecer, e vai acontecer, volte aqui e conte o testemunho nos comentários. O seu relato vai abençoar outras pessoas e será o lembrete de que Deus ainda faz o impossível acontecer. E se esta oração tocou sua alma, escreva novamente nos comentários com fé e poder. Santo Expedito, liberta-me das dívidas e abençoa minha vida financeira. Quando você escreve isso, o céu lê, e cada palavra se torna uma semente no solo da promessa. Agora, eu quero orar por você antes de encerrar. Senhor, confirma a tua palavra na vida desta pessoa. Sustenta-a no tempo da espera. Guia-a nas decisões financeiras, protege-a dos enganos e abençoa com estabilidade, sabedoria e prosperidade constante. Que Santo Expedito continue intercedendo e que o teu Espírito Santo habite permanentemente nesta casa. Que cada conta se transforme em testemunho e cada preocupação em motivo de gratidão. Em nome de Jesus, amém. Agora que você receba paz. Aquela paz que não depende do valor na conta, mas da certeza de que Deus está no controle de tudo. Durma tranquilo, sabendo que a sua oração foi ouvida. E desperte amanhã com o coração leve, porque o novo tempo já começou. Que o Senhor multiplique seus recursos, que Santo Expedito abra seus caminhos e que o Espírito Santo ilumine cada passo do seu futuro. Que sua vida financeira se torne exemplo de equilíbrio e fé e que a prosperidade que chegar até você transborde para quem te cerca. Se esta oração te abençoou, curta o vídeo, inscreva-se no canal Oração que Move Céus e ative o sininho para continuar recebendo mensagens e orações que fortalecem o espírito. Compartilhe com alguém que está precisando de um milagre financeiro, porque quando você abençoa alguém, Deus multiplica sobre você. E agora eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça te acompanhe, que a prosperidade te encontre e que a fé te sustente todos os dias da tua vida. Amém.